Operação Pichuleco. José Dirceu é preso em nova fase da Lava Jato. Ex-ministro é acusado de ter criado o esquema de arrecadação de propinas na Petrobras. Polícia de São Paulo procura por dupla de ladrões que invade apartamentos de alto padrão. Greve. Servidor público gaúcho cruza os braços em protesto contra salário parcelado. Bradesco paga quase 18 bilhões de reais e assume operações do HSBC no Brasil. Governo britânico ameaça prender quem abrigar imigrante clandestino. Mais uma vítima. Faxineiro tem o pé amputado em acidente com escada rolante na China. Na Bulgária, torcida expulsa time de campo. Reportagem especial mostra um balanço da preparação do Rio de Janeiro para a Olimpíada. Mas nem tudo vai ficar pronto até o início dos Jogos. Após transplante, menino agradece em vídeo campanha para conseguir doador de medula. Eu queria dizer obrigado aí para as pessoas que me ajudaram. Tum-tum, beijoca e manteiguinha. Conheça as estrelas animais de Cúmplice de um Resgate. Novela que estreia hoje no SBT. É preciso muito treinamento para que eles fiquem assim, ó. Está no ar o SBT Brasil, com Joseval Peixoto e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. O ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, preso hoje na 17ª fase da Operação Lava Jato, é apontado pelo Ministério Público como um dos líderes do esquema de corrupção na Petrobras. Dirceu, que cumpre prisão domiciliar pelo processo do Mensalão, também teve 20 milhões de reais bloqueados pela Justiça. Vamos a Brasília com o repórter Tiago Nolasco. Boa noite, Tiago. José Dirceu teria que ser levado a Curitiba, mas a defesa dele pediu ao Supremo Tribunal Federal que ele ficasse detido aí, em Brasília. A decisão já saiu? Sai a qualquer momento, Raquel. Para o Ministério Público, José Dirceu repetiu o esquema do Mensalão na Petrobras e continuou a prática de corrupção mesmo depois de condenado e preso. O presidente do PT, Rui Falcão, negou o envolvimento do partido em qualquer esquema ou operação financeira ilegal. Já a oposição elogiou a prisão do ex-ministro. Ainda hoje, mais notícias da Operação Lava Jato e a repercussão em Brasília com o repórter Kennedy Alencar. Imagens exclusivas mostram um casal que fez pelo menos 4 arrações em condomínios de luxo em São Paulo. Sem armas ou ameaças, a dupla já conseguiu roubar milhares de reais em joias, relógios, computadores e dinheiro vivo. Os gaúchos enfrentaram uma segunda-feira de protestos e paralisações. Os servidores públicos entraram em greve depois que o governo parcelou o salário do mês em 3 vezes. Mais de 2.500 imigrantes tentaram fazer a travessia ilegal entre a França e o Reino Unido pelo Eurotúnel, somente neste final de semana. E o governo britânico anunciou hoje que pretende prender quem abrigar imigrantes clandestinos. Um faxineiro teve o pé amputado ao cair entre os degraus de uma escada rolante em um shopping de Xangai, na China. Câmeras de segurança gravaram o momento do acidente. Foi enterrado no fim da tarde em São Paulo o corpo do psiquiatra e escritor Issam Itiba, um dos maiores especialistas na educação de crianças e adolescentes no Brasil. Você vai ver a seguir: Bradesco compra operações do HSBC no Brasil. Depois do transplante de medula, menino Tancred agradece por apoio nas redes sociais. Quase 30 mil pessoas por jogo. Rodada do Campeonato Brasileiro tem média de público superior à do Campeonato Espanhol. A gente volta já já. E atenção, voltamos a falar sobre a 17ª fase da Operação Lava Jato. 7 das 8 pessoas presas hoje, entre elas o irmão de José Dirceu, estão sendo transferidas neste momento para Curitiba. E agora vamos a Brasília, ao vivo, conversar com o repórter Kennedy Alencar. Kennedy, boa noite. Qual foi a repercussão política da prisão de José Dirceu, Kennedy? Boa noite, Raquel. O Bradesco anunciou a compra das operações do Banco HSBC no Brasil. Veja a seguir o desafio olímpico. A reportagem especial faz diagnóstico dos preparativos da cidade e dos atletas
para os Jogos do Rio de Janeiro. Hoje é dia de estreia no SBT. Elenco de cúmplices de um resgate se reúne para assistir ao primeiro capítulo da novela. Você vai ver já já. Na volta às aulas, hoje, escolas da rede pública ficaram vazias em Goiânia e em Belém. Na capital paraense, a greve dos professores terminou, mas os profissionais ainda discutem o pagamento dos dias parados. A rodada do Campeonato Brasileiro teve a melhor média de público dos últimos 3 anos. Bruno Vicari, boa noite. Pelo menos as arquibancadas, né, Bruno? O Brasileirão vai muito bem, obrigado. É isso aí, viu, Raquel? Boa noite. Vai mesmo, viu? E olha que 5 times que jogaram em casa tiveram uma participação importante na média de quase 30 mil torcedores por jogo. Atlético Mineiro, Corinthians, Palmeiras, Sport e Flamengo. O menino Tancred, que mobilizou a internet como campanha para conseguir um doador de medula, gravou um vídeo de agradecimento 4 dias depois do transplante. E é daqui a pouquinho, Raquel, Cúmplices de um Resgate, a nova novela do SBT, estreia logo depois de Ticket. E a repórter Lívia Raik está com os atores e diretores que se reuniram para assistir ao primeiro capítulo. Boa noite, Lívia. Qual é o clima, qual é a expectativa por aí? Boa noite, Raquel. E agora uma última informação sobre a Operação Lava Jato. O Supremo Tribunal Federal decidiu agora há pouco que o ex-ministro José Dirceu, preso hoje, vai ser transferido para Curitiba amanhã. Ele passa a noite na sede da Polícia Federal em Brasília. Boa noite. Fique agora com as emoções finais de Chiquititas e em seguida assista a estreia de Cúmplices de um Resgate. Boa noite, Brasil. Tchau.